Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends, vídeo de segunda-feira, vídeo de análise, onde a gente vai tentar entender um pouco sobre o mercado do Bitcoin, sobre a precificação, sobre os movimentos on-chain e principalmente entender a estrutura atual de mercado do Bitcoin, né? Hoje a gente está subindo aí consideravelmente, quase 4% agora no momento que eu estou gravando o vídeo. Essa subida que veio do final de semana, né? Então a gente começou a subir no domingo. Então aqui já tem algumas peculiaridades que a gente pode entender um pouco mais em termos de nível de mercado, porque hoje a gente, dentro de um mercado mais institucionalizado, a gente tem movimentos que ocorrem durante a semana, que é quando o mercado está aberto nas bolsas de valores convencionais, tradicionais do mercado, e nos finais de semana, por conta do Bitcoin ser um ativo que é negociado 24 horas por dia, ininterruptamente, né? Então a gente vai descobrir hoje o que tá guiando essa recuperação de preço, essa alta do Bitcoin atual, entender principalmente como se posicionar, como entender a atual estrutura de mercado do Bitcoin e, obviamente, tudo através de dados, tudo através de informações retiradas direto da blockchain, dos livros de oferta das exchanges, etc, né? Antes de mais nada, eu já queria pedir aqui para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, deixar aí o seu like e ativar o sininho para continuar a receber novos materiais como este. A gente está criando conteúdo aqui quase que diariamente, seja conteúdos de lives, análises, material educacional, como saiu agora nas sextas-feiras, inclusive saiu nessa sexta-feira também. E se você já acompanha aqui as minhas análises com foco em negociação de Bitcoin, nós recomendamos fortemente a plataforma da Bybit, que é uma plataforma de negociação de Bitcoin e de criptoativos no geral, onde você vai poder estar se expondo ao mercado, estar podendo negociar dentro de uma plataforma completa, robusta, com uma série de funcionalidades que vão poder aí fazer você tirar o melhor proveito do mercado, principalmente em momentos como este, né? Então, onde a gente está vendo várias dinâmicas diferentes, e uma das dinâmicas que eu queria trazer aqui já, inclusive você deve estar vendo aí entre a thumb e o título do vídeo também já um spoiler de que seria de fato essa estrutura de correção, né? Então, o que a gente viu na sexta-feira, entre a quinta e a sexta-feira, onde virtualmente a gente poderia estar vendo um processo de manipulação de mercado por uma entidade institucional aqui, uma baleia, né? Então, o que costuma aparecer bastante em termos de manipulação de baleia, né? Manipulação de mercado, são armadilhas de preço, buscas de captura de stop, buscas de liquidez em livros de oferta, como principalmente na Binance, que é onde eu vou abordar aqui boa parte desse vídeo hoje. E eu já queria começar compartilhando a minha tela aqui, falando dessa publicação que eu fiz no feed do Block Trends, tá? Então, para quem não conhece o feed do Block Trends, essa é uma parte da área Pro da nossa plataforma, tá? Eu não vou mostrar a plataforma aqui inteira para vocês, mas eu vou deixar aí depois no card um vídeo da live que eu fiz com o Nicolas Sack também, abordando como é que é a plataforma, o que ela tem, quais são as funcionalidades, tá? E vocês vão ver futuramente muito mais desses materiais que são extraídos aqui da plataforma, porque obviamente esses conteúdos, esses materiais são publicados exclusivamente para os assinantes Pro, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando uma análise que foi publicada há 3 dias, tá? E essa análise é o que vai dar aqui algo que eu tô querendo trazer para vocês hoje, e essa movimentação de preço do Bitcoin hoje é bastante refletida naquilo que eu já estava observando há 3 dias atrás, na sexta-feira, onde eu já estava observando uma pressão sobre o livro de oferta da Binance, tá? Inclusive, se você quiser acompanhar esses materiais assim que eles são publicados, porque obviamente aqui no YouTube vocês vão receber com um pouco mais de delay. Se você quiser saber como se posicionar no mercado do Bitcoin, você pode acessar a plataforma Pro do Block Trends, que está aqui no primeiro link da descrição, e ter lá todas as funcionalidades, acesso ao grupo exclusivo de assinantes e acesso aqui ao feed, sem contar também com os sinais de mercado, os relatórios, os cursos, lives exclusivas, tudo que tem disponível atualmente no plano Pro. Isso daqui foi uma das análises que eu publiquei tanto aqui no feed, quanto depois também acabei esmiuçando mais, acabei detalhando um pouco mais lá no grupo exclusivo de assinantes. Era justamente essa pressão de venda que estava sendo exercida na quinta e na sexta-feira no livro de oferta da Binance, tá? Então eu até cheguei a intitular essa análise como alguém está pressionando o mercado para baixo na Binance, tá? Então essa pressão, inclusive eu cheguei a comentar com um dos assinantes, essa pressão não é comum de se ver no mercado, e isso daqui é majoritariamente por conta de ter sido
nível de pressão de venda isolada, tá? Então, como eu falei aqui, neste momento, então naquele momento, né, estava observando uma pressão de venda isolada nos livros de oferta da Binance. E aí eu continuo, esta pressão de venda se iniciou algumas horas atrás e tem liderado a queda de preço que estamos observando atualmente. Neste momento já foram executados 64 milhões em venda líquida, valor bem superior a outras exchanges de maiores volumes. E aqui eu complemento. Tipicamente, esses volumes de venda isolados são gerados por participantes de grande capacidade de capital, que são baleias no caso, e levam a armadilhas de preço, tá? Então ali, justamente durante a queda, eu cheguei a aconselhar, é mais aconselhável para trades de curto prazo se manterem em modo observação ao invés de tentar captar a tendência, né? E justamente porque nós já estávamos dentro de uma correção que estava sendo guiada por players institucionais com pressão de venda isolada dentro de um book de oferta, como eu estava podendo ver aqui, tá? Então, inclusive, esse foi o gráfico com base no volume líquido das exchanges, tá? Então, aqui eu estou observando o Spot CVD, que daqui a pouco a gente vai mostrar como é que ele está agora, tá? Esse é um snapshot do que estava acontecendo na quinta-feira e a gente via uma pressão de venda nos livros de oferta da Binance de forma isolada, tá? Esse tipo de pressão de venda é justamente para fazer com que holders de curto prazo, ou seja, investidores de curto prazo, capitulem, tá? Então, esse processo de capitulação é normal de acontecer nessas correções, tanto pequenas correções quanto grandes correções, tá? Sejam em mercados de baixa, né, bear markets, que aí são correções mais extensas, né, que são correções dentro do ciclo de mercado inteiro, que podem durar até um ano ou mais de um ano caindo, e justamente esses períodos de capitulação são quando a pressão de venda é levado ao seu limite, né, ao seu limiar. E aí nesse momento, geralmente, quem costuma capitular mais fácil, né? Ou seja, quem costuma vender as moedas mais fácil é justamente holders de curto prazo e investidores novatos, tá? Inclusive, esse relatório foi publicado na quarta-feira, já abordando que nós estávamos em processo de capitulação, tá? Então, a gente já estava falando aqui que dando sinais de processo de capitulação. Por quê? Porque justamente essas capitulações, elas oferecem momentos de entrada no mercado. Capitulações são momentos onde investidores de curto prazo, investidores novatos, mãos fracas, né? E justamente o próprio nome capitular, ele significa jogar a toalha, né? Ou desistir. Então, é justamente nesse momento que nós vemos essas manipulações de mercado ocorrendo para fazerem com que investidores novatos, investidores de curto prazo desistam, joguem a toalha no mercado, como a gente estava vendo nesse gráfico aqui, tá? Esse é um gráfico que mostra a movimentação líquida entre holders de curto prazo, que são aqueles investidores com menos de 155 dias de dormência das moedas, e exchanges, né? Então, a movimentação entre esses investidores novatos e as exchanges, né? Obviamente, aqui as barras em azul são entradas nas exchanges, aliás, são saídas das exchanges, entradas nos short-term holders, né? Ou seja, estão absorvendo moedas, e em vermelho são os envios de short-term holders, né? De investidores de curto prazo para exchanges para vender moedas. Então, a gente viu que durante a correção de preço nós estávamos vendo uma quantidade muito significativa de vendas por parte de holders de curto prazo, né? De investidores novatos. Esse tipo de estrutura de mercado, ele acaba favorecendo aqueles que possuem um viés mais de longo prazo, aqueles que possuem uma estrutura mais organizada de trading, né, de negociação. Por quê? Porque essas capitulações fazem com que os investidores novatos migrem suas moedas, migrem o seu capital para os investidores mais experientes e que estão mais posicionados no mercado, tá? E é por isso que ocorre obviamente, essas manipulações de preço de curto prazo, tá? Inclusive, tem até aqui um post do Zero Hedge mostrando a diferença, a discrepância entre contratos futuros por tipo de institucional, tá? Então, por tipo de institucional no que diz respeito ao Bitcoin. Então, contratos de Bitcoin, contratos futuros de Bitcoin. Então, a gente está vendo que grandes instituições spot que negociam o ativo no mercado aberto e estão negociando futuros, eles estão posicionados mais em longo, tá? Então eles estão posicionados mais na compra, no potencial de crescimento, estão posicionados na ponta comprada do Bitcoin. Enquanto, por outro lado, a gente estava vendo hedge funds, né? Estamos vendo, isso aqui é atual, tá? Foi publicado ontem. Estamos vendo contratos futuros de hedge funds, né? Então, aqui fundos de hedge, que são instituições que negociam de forma mais de curto prazo, tá? São mais
traders de posição, muito com base no sentimento de mercado, muito com base na tendência de mercado. Eles negociam muito mais a tendência atual do mercado, tentando capturar o alfa dessas posições do que investimento de longo prazo ali no Bitcoin nesse caso, tá? Então a gente está vendo uma discrepância entre as instituições de longo prazo, que estavam obviamente apostando na alta do ativo, enquanto hedge funds estavam shortando o Bitcoin. É por isso que justamente essas pressões de venda ocorrem de modo a fazer com que eles pressionem o mercado, impulsionem o mercado para determinada situação, para capturar o alfa no mercado futuro. E obviamente a gente quando está falando de mercado futuro, a gente está falando majoritariamente aqui de duas plataformas, né, que é a Binance e a Bitfinex, tá? E elas duas possuem instrumentos de mercado futuro, mas quando a gente observa no movimento spot dessas plataformas, tá? Então a gente veio corrigindo intensamente aqui, eu estou aqui no gráfico de 30 minutos. Então a gente vinha dentro desse processo de correção do preço do Bitcoin e obviamente essa recuperação que nós tivemos agora no domingo, ela foi de modo isolado novamente, né? Então, da mesma forma que eu mostrei a pressão de venda isolado anteriormente, né, na Binance, a gente também viu aqui um processo de compra isolado dentro da Binance e da Bitfinex, né? Note que agora que o Bitcoin está subindo, agora nas últimas horas, tá? Nas últimas 2-3 horas, onde a gente conseguiu aí bater os $70 mil, obviamente todas as exchanges, então todos os books de oferta que eu observo estão com pressão compradora, tá? Entretanto, o que não importa pra gente é quando o momento já está acontecendo, quando o movimento já está acontecendo. O ideal, e é aquilo que eu trago para os assinantes do Block Trends Pro, lá tanto no feed quanto no grupo Pro, é observar os movimentos de atividade de grandes players no momento onde eles estão se posicionando e não quando já está abrangido todo o mercado, tá? E a gente viu aqui movimentos isolados de compra, como esse daqui na Binance, tá? Aqui no dia 22 também. Então ali na sexta-feira a gente já viu uma pressão de venda vindo através da Binance, como eu tinha mencionado, só que também foi comprada logo em seguida aqui na Binance. E agora, mais recentemente, nas últimas horas, a gente viu uma pressão compradora de 27 milhões se iniciando na Bitfinex e outra pressão compradora muito grande de 76 milhões, 76,8 milhões, aqui predominância, tá? Que é o volume, é compra líquida, não é a quantidade que foi comprada e foi vendido, na verdade, é a diferença entre os dois, tá? Então a gente teve uma predominância agora, hoje, pela manhã, aliás, ontem de noite, de 74 milhões de dólares numa execução em 30 minutos, tá? Lembrando que a gente está aqui vendo aqui o gráfico de 30 minutos, então significa que no intervalo de 30 minutos apenas, alguém executou uma ordem muito significativa de mais ou menos 77 milhões de dólares lá na Binance, tá? E aí a gente já estava ali em 67 mil dólares e agora já bateu os 70 mil dólares. Então, esse posicionamento de compra aqui é justamente muito provável, não tenho como dizer com exatidão que foi o mesmo player, mas esse tipo de estrutura de mercado mostra que em determinado momento, na sexta-feira, esteve pressionando o preço do Bitcoin para baixo e agora fez no domingo à noite, tá? Então aqui eu tô no horário da Europa, aqui já era no final da noite, tá? Então estamos falando de 8 horas da noite de um domingo, então olha só que curioso, 8 horas da noite de um domingo, horário de Brasília, foi executada uma compra de 76 milhões de dólares na Binance, tá? Isso é bem curioso porque a gente tá vendo um movimento de front run, tá? Então, um movimento de tentando antecipar o fluxo de mercado. E aqui eu queria até fazer um adendo porque esses movimentos de antecipação de preço de mercado são geralmente executados por hedge funds, são geralmente executados por instituições de investimento que estão tradando ali justamente para capturar liquidez do mercado, tá? Então, é por isso que o ideal é sempre tentar acompanhar esses movimentos, mas não se fixar na movimentação de curto prazo, porque essa movimentação de curto prazo, ela tem a capacidade de ser extremamente manipulada por institucionais que têm uma capacidade de volume de capital muito grande, tá? Então, no momento que ele executa uma ordem dessa de 100, 200, 300 milhões de dólares dentro de um livro de oferta, ele obviamente acaba impactando ali no curtíssimo prazo. Obviamente, no médio prazo e no longo prazo nem se fala, né? Mas no médio prazo, a tendência é que o book de oferta, o livro de oferta, que no caso são todas a lista de todas as ordens a serem executadas, ela se neutralize, obviamente, por meio de arbitragem e outros mecanismos
de estruturação de mercado, tá? Mas no curto prazo isso acaba ocorrendo também. Isso aí acaba sendo uma dinâmica muito natural, tá? Desse período de mercado agora, porque as pessoas estão com muito mais necessidade, estão com muito mais desejo de negociar, tá? Então, inclusive, o próprio padrão agora atual de mercado é distribuição de moedas por parte de holders de longo prazo, e aqui boa parte disso se dá conta por causa da Grayscale, tá? Do GBTC. Então esse processo de distribuição de moedas que obviamente é absorvido ou holders de curto prazo, tá? Então aqui em laranja, holders de curto prazo, em roxo, em azul, aliás, holders de longo prazo. Obviamente isso é uma migração de moedas, tá? Então o que acontece é que nesses mercados mais de alta, nesses mercados mais eufóricos, os investidores de mais longo prazo que já estavam posicionados no Bitcoin há mais tempo, começam a distribuir moedas, começam a fazer realizações de lucro, e aí entram os holders de curto prazo, né? Entram os investidores novatos, eles começam a ter mais interesse pelo Bitcoin agora, depois que o preço já subiu, né? E obviamente isso faz com que ocorram esses volumes, esses altos volumes de realização de lucros, tá? Então agora no topo de mercado do Bitcoin a gente viu uma realização de lucro na faixa de uns 3,6 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, tá? Isso foi aí o maior movimento de realização de lucro desde janeiro de 2021, também quando a gente alcançou pela primeira vez ali a faixa dos 30, 40 mil dólares. Isso também ocorre em todos os ciclos de mercado, tá? Então esses processos de realização de lucros, eles ocorrem em todos os ciclos de mercado e eles acabam impactando diretamente na precificação e na volatilidade do Bitcoin. E é isso que a gente está observando naturalmente nesse momento, e é por isso que essas manipulações de preço elas acabam ocorrendo justamente também nesses momentos. Por quê? Porque nós temos uma alta entrada de investidores de curto prazo, como eu acabei de mostrar para vocês o gráfico, tá? Então laranja subindo bastante, que é uma quantidade de investidores de curto prazo entrando no mercado, e eles são mais suscetíveis ao preço, eles são mais sensíveis à variação e à volatilidade. E aqui acaba sendo um prato cheio para que institucionais consigam manipular ali no curtíssimo prazo, dentro de uma faixa de tempo onde os holders de curto prazo, os investidores novatos vão ser impactados. Obviamente, holders de longo prazo não importa, porque esses impactos de curto prazo das manipulações, eles são neutralizados no médio e no longo prazo, porque o mercado é altamente líquido. Mas no curto prazo eles acabam impactando holders de curto prazo que vendem e capitulam, e aí intensificam essas correções do Bitcoin e vão ficando mais voláteis. A minha expectativa é que de fato a gente esteja num período mais volátil e que fique mais volátil também, e obviamente isso acaba impactando na compreensão do mercado e vai tornando mais difícil que esses investidores novatos façam decisões corretas dentro do Bitcoin, tá? Para quem está negociando, obviamente. E é por isso que, claro, a gente tem o Blocktrends Pro como uma estrutura de análise, uma estrutura de conhecimento e educação para que aqueles novatos e até mesmo os mais experientes também consigam tirar proveito das análises que eu trago aqui diariamente lá no grupo, e saibam e consigam se posicionar de forma mais adequada, tá? Se você quiser fazer parte também do Blocktrends Pro, está aqui no primeiro link da descrição. E eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, espero que essa análise tenha clareado um pouco porque que a gente fez essa sanfonada, né? Fez esse movimento de correção e depois já recuperou rapidamente, porque obviamente nós estamos num terreno não, né? Em águas de peixe grande, né? Em água de baleia aqui nesse momento, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui no vídeo, e eu espero que vocês já estejam inscritos aqui no canal. Caso não estejam inscritos ainda, já deixa o seu like e se inscreva no canal também para continuar acompanhando esses conteúdos. Se esse conteúdo já te deu algum insight sobre o mercado e você já quer negociar Bitcoin, está aqui na descrição também plataforma da Bybit, você pode ganhar vários bônus lá se inscrevendo também, tá? No mais, eu quero agradecer a vocês que estiveram vendo o vídeo de hoje. Mais informações, mais coisas vou estar trazendo lá na sala de assinantes. Então, para quem quiser continuar acompanhando esse nível de análise o resto da semana, vai estar lá disponível também no Blocktrends Pro, tá? Valeu, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!